Olá, colegas, uma boa tarde. Sejam todos e todas bem-vindos. Estamos iniciando aqui a transmissão, por enquanto, pelo meu Instagram apenas, mas logo mais também pelo Instagram do Júlio, que é o meu convidado de hoje para a gente conversar um pouco sobre o segurado especial e os reflexos aí desse segurado especial, a questão envolvendo as aposentadorias, Júlio César Mendel, que já está aqui na live, eu já vou chamar ele em seguida. Então, fiquem à vontade. Olá, Cristiane, Daiane, Ivana, Márcia. Sejam todos bem-vindos, então, na nossa transmissão aqui hoje, que pretende, então, estabelecer uma conversa sobre o segurado especial e a sua necessidade de comprovação do direito para a aposentadoria, né? Envolvendo sempre a nossa vertente, que é a vertente administrativa do INSS, do Conselho de Recursos, eventualmente trazendo aí algumas questões também de âmbito judicial, mas o nosso foco sempre são as soluções, então, a nível administrativo, tá? Então, eu tenho a grata alegria, eu fiz o convite e ele topou estar aqui conosco hoje, o Júlio César Mendel, que é presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais do Espírito Santo e é conselheiro da 24ª Junta de Recursos da Previdência Social. Tem um vasto currículo de luta, tem um vasto currículo de trabalho em defesa dos trabalhadores rurais e certamente vai agregar muito aqui para nós hoje, né? Não apenas nas questões envolvendo a aposentadoria, mas na própria questão envolvendo a compreensão do segurado especial. Porque talvez, certamente, a gente sabe, né, que existem questões que surgem antes mesmo da comprovação da aposentadoria, que é entender o que é o segurado especial, qual é o papel. Acredito que tenha voltado agora, eu acho que deu uma pequena pane aqui na minha internet, mas entender todo esse contexto, né, envolvendo o segurado especial. Espero que vocês estejam aí ainda. Eu já vou de imediato, então, aqui caro Júlio, segundos esteja aqui comigo. Olá, tudo bom? Ei, doutor, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Tudo, me escuta bem? Agora sim, perfeito. Ah, que bom, que ótimo. Uma boa tarde e eu já quero, antes de mais nada, assim, fazer um agradecimento à sua aceitação do meu convite. A gente está conversando aqui hoje perante um público super seleto aqui, público de advogados e de pessoas também, tenho certeza, envolvidas na questão do segurado especial, que naturalmente procuram as lives quando elas acontecem. Eu já conheço a sua história, né, assim, pela pesquisa que fiz e pelo que venho acompanhando do seu trabalho há algum tempo, e sei o quanto tempo e quanta dedicação o senhor tem na sua vida com relação a essa causa, que é a causa dos trabalhadores rurais. Então eu fico muito contente com a aceitação do convite, com a possibilidade de a gente poder aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Os advogados conhecem muito sobre direito, mas às vezes os conceitos são muito importantes. A gente entender a realidade, entender como as coisas acontecem. Então, Júlio, muito obrigado pela aceitação do convite. Eu quero te passar a palavra para as tuas considerações iniciais e a gente iniciar o nosso bate-papo, então. Doutor, eu me sinto muito honrado pelo convite. Essas lives sempre eu falo que é um aprendizado coletivo. Eu quero cumprimentar todos que nos acompanham aqui nessa live, todos os capixabas, né, em especial os agricultores e agricultoras familiares aqui do nosso querido Estado do Espírito Santo. Mas queria abraçar a cada um e a cada um de vocês aí do Rio Grande do Sul, na pessoa de um grande amigo que eu tenho aí, que é o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, é um grande amigo Joel, vários amigos aí, e te parabenizar por oportunizar esse rico momento. Eu não tenho dúvida que tanto eu, quanto o senhor, quanto as pessoas que nos estão nos acompanhando,
Vamos aprender junto. Esse é o grande objetivo da live, a gente ter um aprendizado coletivo e entender melhor essa categoria que é indispensável para o nosso estado, para os nossos municípios, para o Brasil e para o mundo. Que ótimo, que ótimo. Eu estou vendo aqui a presença de vários colegas da área G4. Ontem nós tivemos, colegas, a nossa atualização previdenciária e falávamos sobre o Conselho, e acho bem importante aproveitar a oportunidade do Júlio aqui para trazer, né, de forma concreta a composição do Conselho, né? O Júlio é um presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais do Espírito Santo e uma pessoa ligada, né, aos trabalhadores rurais desde muito jovem, né, e está no Conselho de Recursos da Previdência Social há 11 anos, julgando processos em junta de recursos. Isso mostra muito bem o que nós conversamos ontem à noite sobre, né, a gestão tripartite, com representantes dos empregados, no caso, né, aqui a participação do Júlio, a representação das empresas e também a representação do governo. Então vocês vão poder sentir em loco o nível de um julgador do Conselho de Recursos e como é importante esse sistema democrático trazido e garantido pela Constituição Federal, que permite esse jogo de forças do Conselho, onde eu possa ter uma democracia através das indicações das federações e confederações, e assim se poder trazer uma decisão no Tribunal Administrativo da melhor qualidade possível, né? E estamos com muito frio aqui, viu, Júlio? Hoje um dia muito frio, inclusive fiquei sabendo agora que está nevando na Serra Gaúcha, e imagino que aí não esteja frio, né? O Espírito Santo tem a temperatura bem mais amena, né? Mas acho que isso também demonstra a grandeza aí do nosso país, as diferenças, né? Júlio, tem muitas diferenças entre o segurado especial nas regiões dos países, por exemplo, como é que é a característica do segurado especial aí no Espírito Santo? Olha, doutor, a nível de país, o nosso país é um país muito versátil, né? Uma diversificação tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista produtivo. O Espírito Santo, ele, geograficamente falando, é considerado um estado pequeno, mas nós temos aqui uma diversidade de cultura muito grande, que ela vai do pomerano ao indígena. Então, assim, em diversas reuniões, nós temos aqui uma região que trabalha muito com hortaliças, uma outra região que trabalha muito com café arábica, outra região que trabalha muito com café conilon, outra região que trabalha mais na pecuária. Então, assim, a diversidade, ela é muito grande. E é por isso que é indispensável entender o segurado especial, olhando as suas especificidades, em especial de cada localidade que ele esteja, seja no estado ou seja a nível de país. Perfeito. Fundamental a gente entender e compreender o contexto, né, do segurado especial. Mas falando específico, Júlio, com relação à comprovação, né, a comprovação da atividade. Quando a gente fala no direito à aposentadoria do segurado especial, né, a gente fala, via de regra, na aposentadoria por idade rural, que é a mais clássica de todas as aposentadorias ligadas, né, ao segurado especial, que há aquela redução etária, né, dos 65 para 60, 60 para 55, redução da idade, né, da aposentadoria. Mas, claro, nós temos também a possibilidade de comprovação de atividade rural até 91, para aposentadoria por tempo de contribuição, a própria e recente, as aposentadorias por idade híbrida também, que envolve toda a discussão com relação à prova. Eu queria te perguntar aqui na condição, né, de representante dos trabalhadores rurais, de presidente da federação, mas com o outro pezinho lá no conselho, na sessão de julgamento. Assim. O que tu pode nos contar um pouquinho assim, sobre o que tu constata, e imagino que seja uma condição muito privilegiada de poder conhecer tão a fundo a matéria e, ao mesmo tempo, estar julgando as questões que são submetidas dentro de um processo que é de convencimento, certamente, convencer os colegas da 24ª Junta de Recursos naquilo que você acredita e entende que é o correto, que é a melhor aplicação da lei, do ato administrativo. Como que a gente poderia falar assim da questão da comprovação? O que tu verifica com relação à comprovação, às provas?
que costuma chegar no conselho? Então, doutor, eu me sinto muito à vontade para falar do segurado especial, porque, antes de tudo, eu também sou um agricultor. Então, a gente sabe o quanto é complicado e, infelizmente, a gente ainda ter no nosso país e no nosso estado, às vezes, pessoas que às vezes não têm um documento sequer. E com isso dificulta muito. A gente sabe que recentemente agora, principalmente depois da Lei 13.846, né, que trouxe a autodeclaração, que antes as entidades sindicais, no caso o Sindicato de Trabalhadores Rurais, eles declaravam atividade rural, né, para corroborar com as provas que os segurados possuíam, ou seja, o início de prova. Né? Com a 13.846, ela veio a questão da autodeclaração. E com isso, a gente percebe que o INSS regulamentou essa matéria através do ofício 46, né, e da IN 101 de 2019. O que isso ocorreu? O ofício 46, ele unificou o artigo 47 e o 54 da IN 77, que antes o 47 trazia a prova plena, que era, exemplo, contrato de parceria com reconhecimento de firma em época própria, certidão de casamento, o CCIR da propriedade, o famoso chamado INCRA, né? E no 54 trazia os inícios de prova, por exemplo, uma ficha de matrícula escolar, um boletim ambulatorial, uma nota de insumos, né, comprado para a propriedade, enfim. Então, o ofício 46 ele unifica e traz todo como prova material. Eu vejo com bons olhos o ofício 46, e aí precisa da gente interpretá-lo, porque os segurados especiais, quem é proprietário, é mais fácil ter a comprovação da atividade. Agora, quando a gente fala de um meieiro, de um parceiro, de um arrendatário, a gente sabe das dificuldades que nem sempre tem um contrato. Muitas das vezes, as pessoas que é o parceiro ortogante, no caso o proprietário, às vezes não quer realizar um contrato. Isso dificulta a constituição de provas. Para isso, essas provas materiais, e o ofício 46 também, ele traz que você deverá, né, ter uma prova a cada metade da carência do B41, que é a aposentadoria por idade, ou seja, mínimo 180 meses, a metade disso dá 7 anos e meio. Então, ter uma prova a cada 7 anos e meio, podendo ser ratificado, obviamente, que o ofício 46 também ele traz a ratificação pela base governamental, né, através lá do CAFIR, do CNIS, enfim, mas a gente precisa observar o início de prova material. Nós precisamos compreender que o segurado especial ele ainda tem muita dificuldade, por mais que as entidades representativas, no caso as federações, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, orientam, né, a fazer os contratos, enfim, mas tem outros documentos que a gente precisa considerar por entender que o campo ele tem as suas especificidades. No caso, o início de prova material, que agora é prova material dentro do ofício 46, é fundamental para que a gente possa garantir esse direito a essas pessoas que trabalham de sol a chuva e querem sim chegar no seu momento dos 60 anos, homem, ou 55 mulher, e ter a sua tão sonhada aposentadoria. E na Junta de Recurso aqui do Estado do Espírito Santo, vale ressaltar que nós temos, modéstia à parte, uma junta muito competente, né? São pessoas que têm avaliado profundamente essa questão do rural, e falo que a Junta de Recurso, na minha vida, ela foi um aprendizado muito grande, não só do ponto de vista do direito administrativo, mas do ponto de vista fundamental o material ser considerado para que a gente possa garantir o direito desses segurados especiais. Perfeito. Deu uma cortada, mas agora estou ouvindo bem. Alguns colegas comentando, né, que quando o servidor segue, né, o ofício 46, o ofício circular 46, tudo fica mais fácil, né?
porque realmente ele é um ofício muito moderno, né? Ele na verdade, traz uma regra muito objetiva, tem havido essa objetivação, né, do reconhecimento da atividade especial, do segurado especial, perdão, mas não raras vezes o que a gente verifica é que não são observadas as determinações do ofício 46. E como é que isso chega, Júlio, no conselho, na junta? Como é que chega para vocês julgarem? Isso costuma vir com a autodeclaração, com as provas, e vocês acabam na prática aplicando o ofício. Seria isso? É o correto a gente aplicar. Eu vejo o ofício 46 ele muito dinâmico, muito moderno. Ele realmente trouxe uma realidade de fato do campo, né? Porque é uma questão diferente. E para isso, ele também, a própria instrução normativa do INSS, né, o próprio decreto 3.048 traz isso, na dúvida, em vez de negar, solicita uma justificação administrativa, oportuniza que o segurado presente, né, os seus confrontantes, testemunhas, para que você não tenha nenhuma dúvida no julgamento do processo. Porque é a vida do segurado que está ali, né? Ele trabalhou a vida toda e ele está esperando por aquilo. Então, é fundamental que a gente aplique, sim, o ofício 46. E, primeiro, antes da junta aplicar o ofício 46, o que precisa aplicar o ofício 46 é o próprio INSS, porque é um ofício do próprio INSS. Então, assim, aplicando o ofício 46, a IN 77, de fato, eu vejo um grau de deferimento muito maior do que há hoje em dia, evitando, assim, inclusive, processos para seguir em fase recursal, que hoje tem demorado bastante, a gente sabe disso, por tudo que tem acontecido, né? A ausência de servidores aposentando, o grau de número de benefícios aumentando. Então, assim, se tiver essa compreensão do ofício 46 na fase inicial, eu não tenho dúvida que é a melhor coisa para todo mundo, em especial para os nossos segurados especiais. Que bacana. A Débora comenta, a Débora é uma colega gaúcha aqui, advogada, aqui no Rio Grande do Sul, e parceira, né? E ela comenta que realmente essas questões, se a gente leva ao processo judicial, não raras vezes o que acaba acontecendo é o processo, a gente não obter sucesso na ação judicial. Hoje, nós advogados temos uma consciência de que algumas matérias previdenciárias precisam ser resolvidas no INSS ou no Conselho, evitando se levar à judicialização. E o segurado especial certamente ganha relevância na linha do que ela falou, Júlio. Por quê? Porque não raras vezes, pelo menos o que eu sinto, aqui uma opinião minha, né, o judiciário, em não poucos momentos, ele recepciona esse processo e ele tem uma visão de segurado especial quase como se fosse um benefício assistencial, né? Um LOAS, né? Quer dizer, como se estivesse pedindo um favor para assistência social, e mesmo na assistência social não é favor, é um direito, mesmo o BPC da LOAS, né, não é favor nenhum, é o direito do idoso ou do deficiente de obter a prestação, mas a gente verifica discussão e muitas vezes prejudicando. Eu não sei se tu tens uma opinião formada sobre isso, se tu quiser falar um pouco sobre isso, mas eu acho relevante, porque o que a gente observa nas juntas, por incrível que possa parecer, e eu digo incrível que possa parecer porque o judiciário sempre foi o nosso judiciário, a solução para todos os problemas, né? Mas a gente verifica, na minha opinião, uma maior tecnicidade nos conselheiros, né? Aqui eu estou conversando com um conselheiro que, além de presidente de federação, de toda uma caminhada, né, é agricultor, né, quer dizer, vem do meio rural. Né? Tu observas isso também, essa questão envolvendo essa pecha em torno do segurado especial e o quanto isso pode ser prejudicial nos julgamentos? Eu vejo que se criou várias teses em relação ao segurado especial que ela não condiz com a realidade. Se a gente for olhar a própria legislação, a própria Lei 8.213, ela fala que da própria subsistência ao desenvolvimento socioeconômico. Quando a gente fala do desenvolvimento socioeconômico, a gente não está falando de miserabilidade. Então, o trabalhador rural, o segurado especial, ele não pode ser considerado como um coitadinho, que ele tem que estar no grau de miserabilidade para ter uma aposentadoria por idade.
Quem está nessa situação, para isso já tem o BPC, que é um benefício assistencial. Eu vejo, na minha humilde opinião, uma controvérsia muito grande em relação a isso, ao que é o benefício assistencial e uma aposentadoria por idade rural, garantida na Constituição de 88 e regulamentada com a Lei 8.213 em 91. Nós precisamos, e muitas das vezes eu tenho visto algumas decisões que é de dar tristeza de você, porque a pessoa ele tem que optar, ou ele melhora um pouquinho de vida ou fica com a aposentadoria. A gente não pode tratar o segurado especial dessa forma. Inclusive, nós estamos vivendo, se me permite, nós estamos vivendo um momento agora que ai de nós se não fosse os agricultores. Nós estamos falando de segurança alimentar, nós estamos vivendo um dos piores momentos no mundo e no país, e que essa categoria não pode parar. Então, assim, é lamentável ver algumas decisões que, se a pessoa melhora um pouquinho de vida, e a agricultura familiar brasileira, e aí em especial aqui do Espírito Santo e aí do Sul, que são estados bem parecidos do ponto de vista até cultural, sabe? Da produção agrícola, de agricultura familiar, de pequenas propriedades, a pessoa melhora de vida e não pode ter direito à aposentadoria. Então, assim, é uma inconsistência, é uma contradição muito grande, e que, se fosse seguir, no meu ponto de vista, a Lei 8.213, a lei está muito clara na questão socioeconômica. Então, ela não traz essa questão da miserabilidade. Então, na minha visão, precisa aprofundar, entender o mundo rural, entender o campo brasileiro, para que se haja um melhor julgamento em relação a esses processos. Que ótimo. Eu penso da mesma forma também. Na própria reforma da Previdência, que a gente participou, e sei, Júlio, que tu também participastes, e audiências públicas, certamente, trazendo as questões atinentes ao segurado especial, né? Porque a gente sabe que o valor investido nas aposentadorias dos segurados especiais, obviamente que é um valor expressivo, porque tem um sistema contributivo que é diferenciado justamente pelas características específicas da atividade, mas a forma como a própria sociedade brasileira interpreta também tudo isso, enxergando isso como um custo, como apenas um déficit, e deixando de enxergar isso talvez como algo até mesmo de segurança nacional, né? Estamos tratando da alimentação da população. Então, valores que realmente estão muito, muito invertidos, né, com relação a tudo isso. Eu concordo assim plenamente contigo. Só trazer alguns comentários. A colega comenta aqui, né, que já teve benefício de rural indeferido porque o segurado especial tinha uma moto, por exemplo, né, uma situação que retrata bem isso que a gente está conversando, né? A Juliana Luft, que está aqui conosco também, fico muito feliz, dizendo os critérios muito subjetivos ainda, né? Na verdade, não são subjetivos, é porque acho que a gente precisa aprofundar mais o ofício circular. Eu acho que a gente precisa trabalhar melhor. Eu conversava com o Júlio antes da live, né, o diálogo entre os atores do processo, o próprio judiciário com o conselho. Eu acho que falta ainda, né, uma cultura que precisa ser mais arraigada, mas, claro, acaba caindo na subjetividade. Eu entendi bem a Juliana, né? Deixa eu verificar aqui que tinha uma questão interessante que eu queria te comentar. Espera aí. Aqui. O colega pergunta, eu vou trazer algumas questões, Júlio, fique bem à vontade, tá? Se for possível responder ou não. O Fernando pergunta se há algum impedimento de efetuar uma autodeclaração retroativa devido ao motivo de o trabalhador rural não tê-la feita em 2020. Você vê algum problema com relação a isso? Olha, a autodeclaração, por exemplo, o próprio INSS, já teve várias matérias que o INSS já está reconhecendo a atividade rural a partir dos 8 anos de idade, né? Já tem essa matéria. Isso. O ofício 25, ele traz muito bem isso. Então, assim, se a pessoa trabalhou lá atrás, há 30, 40 anos atrás, eu não vejo problema nenhum. É uma autodeclaração, ele está declarando que exerceu atividade. Acho que foi essa a pergunta que a pessoa fez.
Até porque foi feito agora, depois da 13846, a questão da autodeclaração, mas nós temos pessoas que trabalharam há 40 anos atrás. Então, a autodeclaração ela deverá ser feita atualmente, fazendo referência a esse período laborado, a época que foi a atividade laboral dele, seja com 9, com 10 ou com 11, 12 anos. E só Perfeito. E só uma questão, doutor, que me chamou a atenção quando a pessoa fala aí que foi negado um benefício por ter uma moto, é uma coisa que nós precisamos estreitar muito a relação judiciário, INSS, entidades representativas, juntas de recursos, para entender melhor isso, porque, veja bem, vou dar um exemplo claro aqui. Hoje, a saca de café no Espírito Santo, o Conilon, aqui nós trabalhamos com 2 tipos de cultura de café, o Conilon e o Arábica. O Conilon hoje, o valor da saca de café no Espírito Santo hoje está R$ 474. Olha, então se a pessoa colheu lá 200 sacas de café, já está descaracterizado como segurado especial. A gente tem visto isso no judiciário. Só que não leva-se em conta o custo de produção dessa saca de café. Eu vou dar 2 exemplos aqui do extremo norte do Espírito Santo, em Pinheiros, que está no extremo norte, quase lá divisando com a Bahia, em Minas Gerais, que o custo de saca, a produção de uma saca, fica em torno de R$ 377. E se a gente vai para Castelo, que é no sul do estado, 360. O que eu quero dizer com isso? Estou dizendo que essa saca de café está sobrando para essa pessoa de lucro R$ 100. Apenas R$ 100. Para ele ter um salário mínimo, considerado aí R$ 1.000, por exemplo, ele teria que ter liquidamente 120 sacas de café durante a safra para ele ter um valor equivalente a um salário mínimo por mês. Isso se ele for proprietário. Se ele for meieiro, ele teria que produzir 240 sacas de café para ter um salário mínimo de renda para o seu grupo familiar. Como é que eu vou descaracterizar uma pessoa dessa como segurado especial? Então, assim, a outra coisa que é um documento também hoje ratificador, que é a DAP, a Declaração de Aptidão, né, ao PRONAF, a pessoa às vezes tem uma DAP de 100 mil, não, a pessoa tem uma renda de 100 mil, já está desqualificado como segurado especial. Veja, quando você faz uma DAP de 100 mil para investimento, eu vou pagar esses 100 mil em 10 anos. Se eu pegar 100 mil e dividir por 10 anos, não dá nem um salário mínimo por mês. Então, quando eu falo que é interessante conhecer o mundo rural, como é a forma de trabalho desses segurados especiais, a gente consegue compreender melhor, além do que está no papel. Porque, às vezes, se limita muito o que está escrito ali, igual a colega comentou, comprou uma moto, comprou o carro, já se caracteriza. Óbvio, a própria Constituição, ela quer que você tenha saúde, tenha educação, você melhore de vida e tudo mais. Então, assim, eu preciso ter uma escolha, eu melhoro de vida e para trocar minha aposentadoria, a gente precisa entender melhor, conhecer melhor os segurados especiais para não penalizar eles, porque além de estar produzindo alimento para o mundo, eles estão querendo melhorar a sua qualidade de vida do seu grupo familiar. Sem dúvida. Excelente. Aliás, vários comentários, Júlio, com relação à sua pessoa. A Aline, aqui, a Aline Moraes, dizendo que nós, agricultores e agricultoras familiares do Estado do Espírito Santo, só temos a agradecer pelo belíssimo trabalho do companheiro Júlio diante da FETAIS, trazendo sempre muitas informações e aberturas para nós. A própria Daiane Cruz, parabéns, Júlio, pela representação. A agricultura familiar em nosso estado muito bem representada. O Alex, boa tarde, Júlio, pelo belíssimo trabalho à frente da FETAIS no Espírito Santo. O Tadeu da Silva, presidente Júlio, sempre claro e representativo na sua fala e atuação. A Rosane, os agricultores e agricultoras familiares precisam desse reconhecimento e dessa valorização. Eu pude perceber, acompanhando teu trabalho, Júlio, que realmente tu és um incansável, né? Parabéns. Eu tenho observado, em plena pandemia,
tu segues assim num ritmo muito forte, em algo que dá para perceber que tu acreditas muito e felizes dos segurados, dos trabalhadores rurais aí do Espírito Santo que tem toda essa representatividade na tua pessoa. Deixa eu te emendar uma outra pergunta agora mais técnica, né? Na linha da primeira, que foi sobre a prova. Com relação, Júlio, à atividade em si do segurado especial, até o momento do pedido da sua aposentadoria, com relação à continuidade do exercício da atividade ou eventuais períodos em que esse segurado especial deixa de exercer essa atividade especial por alguma razão, até mesmo pela atividade urbana. Como é que tem sido o conselho nesse aspecto? Vocês costumam julgar recursos envolvendo a questão da continuidade do exercício e do próprio requerimento administrativo, a imediatividade do requerimento administrativo? Olha, doutor, essa é uma outra coisa que eu tenho percebido muito, que o judiciário, às vezes, ele está sendo muito duro em relação a isso, da pessoa ter que comprovar os últimos 15 anos de exercício. Isso é mais uma coisa muito dura em cima do segurado especial, porque, como eu disse anteriormente, quem é meieiro, quem é parceiro, quem é comodatário, nem sempre, e não vai ter, ele ter aí 15 anos no mesmo local de continuidade de exercício de atividade rural. Isso é quase impossível. A rotatividade, inclusive pelo dinamismo que tem a agricultura, isso acontece muito, de mudar de cidade, de mudar até de estado, ou até de país. Né? Exemplo aqui, Brasil, Portugal, por exemplo, tem muitas pessoas que vão e vêm. Então, isso acaba tendo uma interrupção no lapso aí laboral dessa pessoa. E eu sempre falo que aí é uma questão interpretativa. Eu vejo algumas interpretações equivocadas desse ponto de vista. A própria Lei 8.213, no artigo 39 especificamente, ela traz que a atividade ela pode ser descontínua. Se a própria legislação diz que a minha atividade é descontínua, isso significa, no meu entendimento, que eu não preciso ter os últimos 15 anos laborando. Eu preciso ter, no mínimo, 180 meses. Porque, vejamos, vamos dar um exemplo claro. Aposentadoria por tempo de contribuição. Não, é exigido que a pessoa trabalhou os últimos 35 anos? Não. Não. Ele trabalhou de carteira assinada para algum. Por que por rural tem que ser? Então, olha para você ver as interpretações que sempre penalizam para o lado do segurado especial. Se eu vou me aposentar por tempo de contribuição, eu posso ter passado 5 anos sem ter nenhum vínculo no CNIS, mas eu somo vários vínculos empregatícios que eu tive, se obteve a carência mínima necessária de 35 anos, me concedida uma aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, eu trabalhei minha vida toda de sol a chuva, se ela não for contínua nos últimos 15 anos, tem interpretação que eu não comprovei a atividade na sua totalidade. Isso, para mim, é um equívoco. Além de ser um equívoco, é uma penalidade muito forte em cima dos segurados especiais. E, geralmente, os segurados especiais eles começam a trabalhar muito antes do que os urbanos. Não aqui fazendo comparações, toda profissão ela é digna, ela é fundamental para o Brasil. Mas como a gente está tratando do segurado especial, eu trabalhei aqui hoje numa propriedade, eu vou trabalhar na outra. Nós estamos falando que no Brasil tem gente que nem certidão tem. Imagina ele ter comprovação ininterrupta nos últimos 15 anos. Então, assim, a própria legislação, quando a gente olha para a própria legislação, se a gente olha para a própria instrução normativa, a 77, lá no artigo 157, ela também traz essa questão da atividade que pode ser descontínua. Então, assim, na minha visão, na minha humilde opinião, isso é um peso muito forte que estão colocando em cima dos segurados especiais e impedindo que essas pessoas tenham uma aposentadoria que é garantida por direito. Achei fantástico, Júlio, a comparação com as demais aposentadorias, né? Isso demonstra o pouco isonômico que é esse entendimento, porque
Por que justamente o aposentado rural, né, ele tem um sistema que é completamente diferente dos demais segurados, sendo que a gente tem um contexto de igualdade entre todos eles, né, as diferenças são sempre para garantir essa igualdade, mas realmente a gente tem muita dificuldade com a questão da continuidade. E lhe pergunto, na 24ª junta, você consegue, digamos assim, convencer os seus colegas de junta com relação a isso? Vocês avaliam com cuidado essa questão da descontinuidade? Como é que são os debates nesse sentido? Aqui na 24ª junta, eu posso afirmar que as pessoas têm muito cuidado em fazer esse julgamento. Eu, particularmente, não vi nenhum conselheiro ou conselheira que tenha proferido algum voto nessa tendência de não considerar atividade descontínua. Eu, particularmente, não conheço. Até porque a própria instrução normativa do próprio INSS, isso já deveria ter sido sanado lá no processo inicial, né? Ela chega em fase recursal, mas que deveria ter sido sanado lá, porque está no próprio instrução normativa. Mas, geralmente, o que é de praxe é quando tem alguma dúvida sobre a atividade inequívoca, é processada, é solicitada o processamento de uma JA para que possa, sim, ratificar todas as alegações daquele segurado do período que ele alega ter elaborado como segurado especial. Que bacana. Aproveitando que tu comentasse da JA, deixa eu te falar, vou explorá-lo o máximo possível com relação à matéria, a oportunidade que a gente está tendo de te ter aqui, com todo o teu conhecimento, Júlio. Como é que vocês têm feito nesse período de pandemia e também não só na pandemia, mas se tu puder contar para nós um pouquinho como é que tem funcionado a questão da conversão do julgamento em diligência para processamento de JA, ou se a tradição da junta é mais pesquisa externa do que JA, eventualmente, para fazer uma avaliação in loco. E também aproveito para te perguntar assim, se está funcionando o gabinete de crise de diligências aí na 24ª, se algo é resolvido com o gabinete de crise, ou se vocês precisam realmente converter os processos em diligência quando eles vêm carente da prova testemunhal, o que, aliás, é muito comum de acontecer, né? Sim, a conversão em loco hoje, na minha visão, ela é quase impossível pela ausência até de servidores nas APS para realizar essa pesquisa em loco, né? Nós tivemos aí, estamos totalmente defasados, vejo que, por mais que a tecnologia está aí, mas a ausência de servidores do INSS é o que corresponde à fila que está aí. A fila de processos que chega um turbilhão e além, né, não vou entrar aqui no mérito, mas às vezes os processos, quando ele chega bem instruído, fica mais fácil. Quando ele não chega bem instruído, isso dificulta, porque dentro dessa pandemia, uma diligência preliminar, isso custa tantos meses para o segurado esperar mais até que você consiga concluir o processo. Isso não me deixa feliz, isso não é bacana, mas a junta ela tem processado muito a questão da JA, mas também é público isso, quantas conversões em diligências, né, a solicitação de JA que estão voltando sem cumprimento. E isso tem dificultado muito a vida dos segurados. E aí não é só do segurado especial, é de todos os segurados, porque tem processos que eu sempre olho por esse lado, você tem muita responsabilidade. Primeiro, de propor o voto, mas também pensando na realidade daquela pessoa. Então, se você tem alguma dúvida, é melhor que você sane toda essa dúvida para ter um voto robusto, argumentado direitinho e reúne todas as provas para que a pessoa tenha a aposentadoria consolidada, mas, infelizmente, em especial após a pandemia, a gente tem sofrido, e acredito que vocês também, né, sofrido muito com essa questão da solicitação de JA e, às vezes, o processo retornando sem o cumprimento da mesma. Isso dificulta muito e tem processos que você faz uma reanálise e vamos encaminhar, já que não foi cumprido. Mas tem processos que, sem a JA, também fica muito difícil você já prover um voto
de deferimento sem você ter uma robustez melhor no processo, levando em consideração essa dificuldade de provas que ainda existem no nosso país, no nosso estado, tanto aqui do Espírito Santo como aí no Rio Grande do Sul. A hipossuficiência é muito grande, né? E eu tenho notado que o processo dito digital, mas que a gente sabe que não é digital ainda, ele é um processo eletrônico, enquanto ele não for efetivamente digital, ele interfere ainda mais nessa questão da desigualdade. Porque as pessoas com menor formação escolar, as pessoas com maior dificuldade, né, de acesso a esses sistemas, elas ficam realmente prejudicadas, né? Então, sem dúvida que é importantíssima essa análise. A gente recebe a visita aqui, Júlio, do querido amigo Gustavo Beirão, que é conselheiro de Câmara de Julgamento, professor. Inclusive, tive a oportunidade de fazer uma live com ele aqui. E ele fez uma pergunta, eu vou transmitir a você, importantíssima, né? E que trata aí dos enunciados. Ele pergunta: o que o senhor acha com relação ao enunciado 8 do CRPS e do parecer 3136 de 2003 da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social, assinado pelo ministro, que trata da matéria rural de forma vinculante no CRPS? Um grande abraço, ele lhe manda. Então, não sei se o senhor tem condições de responder. Eu vejo o seguinte, a legislação previdenciária ela é muito dinâmica. Inclusive, semana passada, a gente reunido aqui com os nossos sindicatos, eu estava falando, a gente está, principalmente após a perda da medida provisória, eu vejo que a legislação previdenciária, quando eu insisto nessa questão do mundo rural, ela tem muita, mas muita mudança através de medida provisória, que isso dificulta muito no entendimento de processo. Veja, se a gente pegar de 6 de 2017 até a 13846, nós tivemos 8 medidas provisórias. Então, quando sai muito dessa questão, e aí eu vou dizer uma opinião aqui, nem como conselheiro, como presidente de federação, mas enquanto Júlio, é um sentimento que eu trago do coração, nós precisamos reavaliar a legislação previdenciária no que tange ao segurado especial. Porque assim, a agricultura, e aí vem enunciado, isso vem portaria, isso vem ofício, isso vem uma série de questões. Veja, se a gente for analisar a agricultura familiar na Constituição da Lei 8.213 com a agricultura familiar de 2021, nós tivemos uma evolução gigantesca. Exemplo, em 91 a gente não tinha Pronaf, a gente não tinha PAA, a gente não tinha PENAI, que são programas de aquisição de alimento, que isso leva, querendo ou não, o escoamento da produção e leva a renda para a família. Nós não tínhamos um programa nacional de habitação rural, nós não tínhamos um programa nacional de aquisição de propriedades, e a legislação ela continua a 8.213, obviamente com algumas alterações, e aí a maior delas foi na reforma da Previdência, que, no meu ponto de vista, isso precisa, e aí eu não sou parlamentar, e aí quem propõe essas alterações, projeto de lei são parlamentares, a gente precisa estreitar, porque o que eu percebo é que cada um, na sua função, propõe determinadas coisas do que acha. E quando eu proponho esse tipo de coisa do que eu acho que o mundo rural é isso. A agricultura familiar melhorou, então o segurado ele não precisa de uma aposentadoria, ele tem que contribuir direto para o INSS, que esse foi o grande ponto da reforma. Mas a gente precisa também esclarecer que os agricultores familiares contribuem sim para a Previdência. Tudo que ele guia, tudo que ele vende, 0,3 vai para o tripé. Então, se esse recurso ele não é utilizado nas aposentadorias, aí cabe cada governo, seja ele qual for, direcionar o recurso para o lugar certo. Agora, o grande viés da reforma da Previdência, da argumentação dos rurais, foi justamente esse. O rural não contribui com a Previdência. Isso também é um equívoco. Ele contribui sim,
toda a produção, toda a nota que ele guia, parte desse dinheiro é destinado, sim, para o tripé da Seguridade Social. E com isso, infelizmente, muitas pessoas que emitem pareceres, consultas e etc., talvez, não posso afirmar, mas não conhecem de fato a realidade do segurado especial. Eu, particularmente, por ser da área e saber a dificuldade, meus pais estão lá no sítio até hoje, algumas coisas eu olho, analiso, mas eu sigo muito na linha do que o segurado especial precisa, independente de enunciado. É óbvio que a gente tem que olhar, tem que seguir, mas eu sigo muito a exemplo da questão da pessoa, do que ele está ali, do que ele vive, do que ele precisa produzir, do que ele precisa atender o seu grupo familiar e continuar produzindo alimentos. Porque hoje, se a gente for pegar aqui, e olhar o tanto de medida provisória que tem, de ofício que se tem, de memorando que se tem, de enunciado que se tem, olha, a gente não dá conta de falar aqui, né? E nem vamos conseguir lembrar de todos. É impossível isso, porque cada um emite uma questão. Isso, às vezes, no meu ponto de vista, isso às vezes também dificulta o julgamento para quem não conhece de fato a realidade do campo, na minha visão, doutor. Tá ótimo, não, muito bom e sem dúvida, né, a ponderação muito acertada, muito contextualizada. Eu estava pensando esses dias, Júlio, a gente que advoga na área e aí não é só o especial, é a atividade especial também, é a aposentadoria por tempo, é o salário maternidade, é todos os benefícios de todas as categorias de segurados. O que a gente tem visto hoje é uma mudança diária da legislação previdenciária. É ridículo isso. Todos os dias altera. E eu concordo assim, em número, grau e gênero contigo. São alterações de governo e não de Estado. Então, o que acontece? Muda o governo e fica aquela marca do governo anterior. Quer dizer, é porque está faltando diálogo, é porque está faltando harmonia, certamente, é porque está faltando um foro específico para conversar sobre tudo isso, e a gente tem um preço enorme, isso dificulta o reconhecimento de direitos também, né? Isso acaba levando a matéria ao judiciário indevidamente, né? Muito do que a gente passa hoje com o segurado especial é, sim, fruto de anos e anos de uma judicialização sem controle que nós tivemos na matéria de segurado especial. E agora que a advocacia, por exemplo, está mais atenta ao conselho, está percebendo como as coisas funcionam, o timing é outro, né? Toda essa questão da representação, certamente a gente pode ter uma reviravolta nesse contexto, deixando o judiciário para resolver questões mais específicas e talvez até mais difíceis, né? Então eu totalmente de acordo com a tua fala. E a mudança diária é uma coisa assim que contar em outro país não vão acreditar. Que no Brasil a legislação previdenciária muda todos os dias. A gente precisa estar todos os dias atento às mudanças. E isso dificulta, porque, veja, no caso do segurado especial, o que eu vejo é que as juntas de recurso, as câmaras de julgamento, elas precisavam ter uma estrutura melhor de trabalho. Não é fácil, não é fácil. E vejo também que se tiver esse fórum, né, independente de governo, que eu falo que a agricultura ela é maior do que qualquer sigla partidária, ela é maior do que qualquer ideologia, ela é uma categoria que produz alimentos. E a gente percebe que algumas coisas vai no sentido, o governo A ele vai por uma linha, o governo B vai por outra linha. E quem acaba sofrendo com várias coisas são as pessoas mais importantes do país, que são os trabalhadores. E a gente não pode ir por esse viés. Então, assim, se constituir um fórum, né, que possa estreitar essa relação com várias pessoas, por isso que eu sempre falo que é um aprendizado coletivo. Um aprendizado coletivo, porque a legislação previdenciária, por ela ser muito dinâmica, hoje nós estamos conversando nessa live, amanhã pode sair outra coisa. Então, assim, é uma coisa muito dinâmica, uma coisa muito rápida, e isso tem dificultado. Como vejo que, né, na própria autarquia, no próprio INSS, eu acho que além
né, das instruções normativas, seria muito interessante criar esses fóruns de pessoas que tenham a representação dos segurados especiais ou com segurados especiais para fazer esse debate, porque nada melhor para falar de quem está ali, na essência. E fico muito feliz quando o senhor fala dessa questão dos advogados olhar para o conselho, porque isso é fundamental. Pode ter certeza, porque antes, eu não vou no recurso administrativo, vou direto para a justiça. Nós sabemos que o resultado da justiça não tem sido os melhores. Né? Vocês têm sofrido isso na pele com alguns processos. Assim, gente, como que esse processo foi indeferido? Como que esse processo foi negado? São coisas que não dá para tu acreditar no que está acontecendo, mas que está acontecendo. E aí aquela pessoa, como eu disse, quando ele é proprietário, ele ainda tem uma segurança, porque ele tem a sua propriedade, mas quem é o meieiro? Ele chega lá nos 60 anos de idade, a força de trabalho já está restrita, ele não consegue uma aposentadoria, como que fica a vida dessa pessoa daí para frente? Então, assim, é uma questão de humanidade, é uma questão que você precisa se colocar no lugar do outro para ter isso. Por isso que eu sempre defendi, falo isso sempre, que as entidades representativas, a autarquia, o Poder Judiciário, poderia ter uma relação mais estreita. Eu acho que todo mundo ganha. Primeiro, o próprio governo, porque quanto mais judicialização de processo, mais caro fica para os cofres públicos. E processos que não deveriam ir para a justiça, que poderiam ser resolvidos administrativamente. Então, assim, a gente percebe muito que a judicialização de processo previdenciário ele é gigantesco no Brasil. Né? Aqui no Espírito Santo é o mundo, aí no Rio Grande do Sul também deve ser. Por quê? É igual. É porque se está indo para a justiça é porque não está fazendo o papel perfeito no administrativo, porque senão não iria para a justiça. E quando há judicialização, automaticamente isso gera um custo muito maior para o governo, que poderia estar utilizando esse valor para estar investindo em educação, saúde e outras políticas públicas, inclusive para a agricultura familiar. Perfeito. Júlio, eu teria muitas outras questões a fazer, tá? Muita vontade de conversar outros temas, mas como eu te falei, é sempre assim, o tempo fica curto. Quando o filme é bom, a gente nem percebe, né? Ele passa voando, né? E realmente eu não vou conseguir nem iniciar a pergunta, porque são questões mais complexas, mas que eventualmente a gente pode deixar para um outro momento. Eu queria só fazer um registro aqui, que também está presente aqui na live, além do conselheiro Gustavo Beirão, está presente também a conselheira Rucilene Botelho, que já fez uma live comigo aqui, comentou da família dela, que também tem pai com aposentadoria rural, que teve dificuldade para se aposentar, saiu da sessão de julgamento agora para vir nos assistir. Eu quero lhe agradecer por isso, doutora Rucilene, que legal a tua presença aqui. E muitas mensagens, Júlio, muitas mensagens destacando o teu trabalho. Como eu te disse, eu não tenho comprometimento com nada aqui, a não ser com a pessoa que está conversando comigo e que eu escolho e convido porque estimo e porque sei que são pessoas que fazem a diferença. Então, eu faço questão de destacar, sim, a quantidade inesgotável de comentários maravilhosos aqui com relação à tua pessoa. A Débora, te parabenizando pela fala clara e defesa da agricultura familiar. Deixa eu ver mais alguns aqui, só para destacar. Mais em cima aqui. A Luísa, também destacando o teu trabalho. A Marília, nós agricultores te agradecemos muito pela tua disponibilidade conosco aqui do Espírito Santo. Quer dizer, muitos colegas, a Luma Bueno, parabéns, Júlio, pela sua luta incansável pelos nossos trabalhadores rurais. Nosso Espírito Santo está muito bem representado, sem dúvida, um incansável defensor da agricultura familiar. Eu fico muito contente de ler isso, admiro muito pessoas assim, que lutam ainda mais por uma causa como essa. Nós da advocacia, Júlio, previdenciária, temos essa veia muito forte também, porque temos o contato muito próximo, independente das nossas origens, rurais ou não, urbanas, a gente tem um contato muito próximo com as pessoas. E essa humanidade que tu refere, ela entra nos nossos escritórios e a gente acaba
de certa forma, assim, levando isso como uma causa também, né? E alguns interpretam isso como outras coisas, outros interesses, talvez, mas não. A advocacia previdenciária ela tem uma veia muito forte, né, de comprometimento com esse lado humano, e só o tempo na área vai mostrando. Quem inicia, às vezes, não consegue se perceber disso, mas com o tempo, com a advocacia, vai percebendo como é sensível trabalhar com previdência, e quando entram segurados especiais, então, nem se fala. Eu vou te passar a palavra, então, para as tuas considerações finais, lamentando o final do tempo e agradecendo as muitas perguntas que vieram. Infelizmente, não deu para trazer todas. E te agradecendo mais uma vez, Júlio. Foi muito bom te ouvir. E certamente a mim, pelo menos, e certamente aos colegas também, inspirou muito e vai trazer muitas perspectivas da gente daqui para frente com relação ao segurado especial. Eu estou aqui sem palavras porque quem não gosta de receber essas mensagens, né? A gente sabe o quanto é árdua a luta, mas eu sou dessa categoria, né? Estou à frente de uma entidade muito representativa. A gente faz não, mais do que a nossa obrigação e missão, que é defender essa categoria. Eu quero assim, deixar um abraço para todos e todas que nos acompanharam. Pode ter certeza que cada mensagem recebida, isso é motivo de inspiração para a gente continuar lutando e defendendo essa categoria. Isso nos impulsiona, isso nos fortalece. Eu quero te agradecer demais a conta. Eu falo que tem pessoas que você convive muito tempo, né, mas tem pessoas que o primeiro contato, você sente uma energia boa, uma coisa bacana e sabe que é sincero. Então, assim, eu quero te parabenizar aqui publicamente por me conceder essa oportunidade da gente fazer esse bate-papo, aprender um pouquinho junto, e quero que tanto o senhor quanto os colegas aí que têm um embasamento passem também o conhecimento de vocês para a gente, porque assim, a gente juntos nós vamos conseguir reverter uma situação que está muito complicada em relação ao segurado especial do nosso país. E eu não tenho dúvida que juntos a gente consegue reverter isso. Então, assim, meu sentimento é de gratidão, sempre à tua disposição para que a gente possa bater outros papos aí. Parabéns pelo belíssimo trabalho, viu? Que ótimo, Júlio. Muito obrigado. Também senti a mesma coisa com relação à tua pessoa. Estou muito feliz de ter conversado com mais um conselheiro. Tenho aprendido muito com os conselheiros aqui. A gente tem aprendido demais com vocês. Né, fora a questão, né, ligada à categoria, federação, cada um tem a sua ligação, mas o trabalho do conselheiro, a maneira de vocês verem o direito, vocês ensinam muito a nós, né, com relação ao direito previdenciário. Então, realmente foi muito bom. Pessoal, vou deixar a live gravada lá no meu canal do YouTube, para quem quiser assistir. Alexandre Triquez é o canal, vai estar lá daqui um pouquinho mais, para vocês poderem rever ou se quiserem indicar para alguém, porque realmente foram trazidas informações bem relevantes e fico à disposição de todos, tá? Agradeço a participação de todos vocês e espero vocês terça que vem, tá? Já tenho uma nova conselheira para terça-feira que vem, não vou revelar o nome, e vamos seguir nessa toada do conselho que está sendo muito bom. Júlio, uma boa noite, uma ótima semana, sorte sempre, muita luta. Um abraço. Um abraço, fiquem com Deus, gente. Um abraço. Também. Tchau, pessoal.